E é isso aí! Começamos aqui mais um Base Forte Podcast. Eu e meu amigo Rodrigo Piano voltamos aqui para mais um episódio. E aí, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, meu amigo Sandro. Como é que tu tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. Estamos aqui no inverno gaúcho, mas o inverno meio que verão, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Depois de tudo que o estado passou com chuva, com alagamento, ter um calorzinho, dar uma trégua na chuva, é É, muito bom. a chuva agora é a nossa inimiga, né? Qualquer nuvenzinha no céu a gente já fica mais preocupado, mas vamos embora, né? E hoje a gente tem um episódio muito legal, Rodrigo. A gente vai seguir a série de episódios falando sobre doenças metabólicas. Então, para quem não viu o episódio anterior, veja, mas depois de ver esse aqui, né? E a gente começou a falar sobre diabetes. E hoje a gente vai seguir nesse mesmo rumo, nesse mesmo raciocínio e vamos falar sobre hipertensão arterial. Então, vai ser um episódio aí bem completo para quem está interessado aí em saber sobre hipertensão, quer saber os riscos, quer saber os mitos sobre a hipertensão. A gente vai falar tudo aqui hoje nesse episódio. Então, fica aí com a gente, não sai daí. Depois da vinheta aí a gente volta. E é isso aí, meu amigo Rodrigo. Estamos de volta em definitivo agora para falarmos aqui hoje sobre hipertensão arterial. Meu amigo Sandro. Bom, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a um episódio do Base Forte Podcast. A gente que ficou um tempinho, até para os ouvintes saberem, né? Um tempinho sem gravar, mudando algumas questões técnicas do podcast. E agora a gente retomou com tudo, porque principalmente por esse clamor popular dos nossos ouvintes. Onde estão os episódios do Base Forte? Eu estava aprendendo muito com vocês, estava mudando os meus hábitos, então a gente resolveu reconfigurar o podcast por enquanto. E o mais importante, independente do lugar que a gente grava, independente das pessoas que a gente grava, dos nossos convidados, é o conteúdo de qualidade que a gente pode proporcionar aos nossos ouvintes, né? Sandro como médico, eu sou preparador físico, personal trainer, então nosso dia a dia, né, nossa lida é com questões de saúde. E a gente vê as pessoas perdendo sua saúde, muitas pessoas perdendo a qualidade de vida, vivendo em hospitais, vivendo doentes. Na maioria das vezes, Sandro, por problemas complexos que exigem soluções simples. E às vezes são poucas atitudes que a pessoa toma no dia a dia que ela vai conseguir lá colocar uma diabetes em remissão, ela vai conseguir, com pequenos detalhes que ela toma no dia a dia, baixar um pouquinho o peso dela, numa sociedade que empurra a gente para a obesidade, que empurra a gente para o sedentarismo, uma sociedade que praticamente obriga a gente a ter um estilo sedentário, a não se alimentar direito, comer qualquer coisa. As pessoas cada vez têm menos tempo e aí onde isso vai estourar? Isso vai estourar na saúde. Né? Ah, eu não tenho tempo para comer, então eu vou comer qualquer coisa. Uhum. E aí vai aumentando aquela circunferência abdominal, a pessoa vai ficando cada vez menos ativa e quando percebe, pum, vou medir a pressão lá, vou aferir a pressão, né? Vamos falar certo, vou aferir a pressão, tá hipertenso, tá diabético, pô, tá doente, tá internado no hospital. Por quê? Porque aquilo foi se tornando uma bola de neve. E com pequenos passos diários, a pessoa consegue mudar isso. Eu sempre falo, né? Eu gosto de falar isso aí, eu aprendi esse conceito que é, se eu tenho um problema complexo e esse problema exige uma solução complexa, provavelmente a solução vai se tornar um problema também, porque a pessoa não vai conseguir executar. E se a gente Exatamente. for fazer se a gente for fazer um apanhado, geralmente, se a pessoa tem um problema muito complexo, a solução é simples, obrigatoriamente simples, porque daí a pessoa consegue executar e consegue resolver. Geralmente, esses problemas grandes de saúde exigem poucas mudanças no estilo de vida. Então, é isso a nossa missão hoje, né? Educar as Exato. pessoas.
E as pessoas hoje, elas se preocupam muito com a questão do plano de saúde, qual é o melhor plano de saúde, o que que dá as garantias, as carências do plano, o valor, enfim, final do plano, mas elas esquecem que o melhor plano de saúde é investir nelas mesmas, na saúde delas. Isso que tu falou, né? A pessoa vai dando tempo, vai negligenciando a saúde, vai se esquecendo de se cuidar, e aí lá na frente aparece um problema, né? Eu ouço muitas das pessoas que reclamam assim: ah, eu nunca tive nada, e de uma hora para outra começou a aparecer doença. E eu sempre digo: não é de uma hora para outra. Isso aí vem lá da juventude, da vida adulta, do trabalho, da negligência com a saúde. A pessoa ela vai se deixando de lado, vai se esquecendo de se cuidar. E acaba que lá na frente, quando é o momento da pessoa descansar, quando é o momento da pessoa relaxar, diminuir o ritmo de trabalho, curtir o que ela construiu na vida, ela começa a ficar doente. E ao invés de curtir, ela vai o quê? Vai procurar médico, vai ser internado em hospital, vai começar passar por cirurgia, passar por procedimentos, tomar medicações, e aí ela vai começando a ficar frustrada porque ela é uma pessoa tão sadia, tão tranquila, a vida dela era tão perfeita e de repente, de uma hora para outra, apareceu uma doença. E a gente vai provar que isso não é de uma hora para outra, não. Isso é uma questão, uma consequência de anos e anos e anos que a pessoa deixou a saúde dela de lado e acabou aí de uma maneira ficando doente, né? Mas, Rodrigo, eu queria dizer para ti o seguinte: por que que a gente escolheu pressão alta para falar, né? Hipertensão arterial? Por que que isso é um problema relevante? Por que que isso é importante? Ah, o que que tem a ver eu falar de pressão alta? O que que isso daí vai implicar na minha vida eu saber o que que é a pressão alta, né? Então, assim como o diabetes, a gente já tratou isso no primeiro episódio. ah, a pressão alta tem muito a ver com o estilo de vida, tem muito a ver com as questões diárias da pessoa, né? E a pressão alta, ela está associada, ela é um fator de risco para dezenas de doenças, né? Inclusive doenças muito graves, inclusive as doenças que mais matam no mundo, a pressão alta está aí associada, né? Então, pessoa que teve um infarto, a pessoa que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, ou o popular derrame, né? Para as pessoas que chamam de derrame, mas quem teve derrame provavelmente tem a pressão alta, ou não diagnosticada, ou vai diagnosticar no dia que tem o problema. Infarto também, a doença que mais mata no mundo, o infarto, pressão alta está associada. Problemas vasculares, a gente teve aí ultimamente um artista aí que teve um problema sério aí de aneurisma de aorta. Claro que a pressão alta não é a causa principal do aneurisma, são outras coisas, mas quem tem pressão alta e aneurisma de aorta corre um risco altíssimo aí de sofrer uma morte súbita, um problema grave, né? Uma situação emergencial. E às vezes as pessoas acabam deixando isso de lado. Ah, eu tenho uma pressãozinha aqui e ali, ah, não dou muita bola. Ah, já fui, tomei remédio, mas o remédio me fez mal. Ah, deixei de lado, mas eu não sinto nada. E aí a pessoa vai deixando de lado, né? Vai deixando de lado porque a pressão ela é um inimigo silencioso, né? Ninguém que tem pressão alta apresenta sintoma. Isso daí é um mito, tá? Que eu queria já começar falando desse grande mito aí que as pessoas têm que pressão dá sintoma. Muita gente vai dizer, muita gente vai associar, né, e eu tenho certeza que muita gente que teve o diagnóstico de pressão alta vai me dizer o seguinte: ah, eu tinha muita dor na nuca. E aí eu fui consultar e minha pressão estava alta. Ah, eu tinha formigamentos, eu tinha, sei lá, dor de cabeça. Ah, eu sentia um cansaço, eu sentia. As pessoas vão associar mil sintomas à pressão alta. Mas até hoje, em todos os estudos que fizeram estudos com dezenas de pessoas, acompanharam durante anos pessoas sem pressão alta que desenvolveram pressão alta, nenhum sintoma foi relacionado à pressão alta, né? Pode ser problema de coluna, pode ser problema de estresse, pode ser problema ligamento, pode ser a pessoa puxou peso, alguma outra coisa está associado. Só que daí a pessoa vai procurar assistência por aquele problema que ela tem, que ela está se incomodando, porque a pressão não está dando nenhum sintoma. Ela não sabe que é hipertensa, ela não mede a pressão todo dia, então ela não sabe que é hipertensa. Ela vai procurar ajuda por uma dor de cabeça frequente, por uma dor na cervical, ali uma dor na nuca, uma dor no braço, sei lá, mil outras coisas, uma dor na perna. E aí ela vai lá, o profissional de saúde chega, examina, mede a pressão e diz: ó, mas tu aqui tem uma pressão alta, então eu vou ter que tratar. Ah, então deve ser isso que é o meu problema. Então, aí a pessoa às vezes trata, começa a tratar a pressão e resolve o problema dela. Não passa mais a ter dor de cabeça e tudo mais, mas isso é uma grande coincidência. Nenhuma
A associação até hoje foi vista que tratar a pressão alta vai reduzir algum tipo de sintoma, alguma outra coisa, porque a pressão alta, ela é o que a gente chama de um inimigo silencioso, né? Às vezes a pessoa tá super bem, uma pessoa até ativa, uma pessoa que faz alguma certa atividade física regular, que até de certa forma cuida um pouco da alimentação, e aí um dia ela passa lá num final de semana e que tá tendo uma campanha lá no parque, geralmente, às vezes, o pessoal da saúde costuma fazer essas campanhas de medir a pressão, ver a glicose, e ela vai lá, senta lá, mede a pressão e a pressão tá alta, e ela descobre depois de um tempo que ela é hipertensa, mesmo sem ter nada assim que justificasse essa situação, né? Isso é uma outra situação que a gente tem, que a pressão alta ela não tem uma origem certa, a gente não sabe exatamente assim por que que as pessoas desenvolvem pressão alta. A gente sabe que existem fatores que estão associados, né? Que é alimentação, sedentarismo, obesidade. Então, esses fatores estão diretamente ligados ao desenvolvimento da pressão alta. Mas exatamente por que que algum grupo de pessoas começa a ter sua pressão elevada e por que que outro grupo de pessoas se mantém com a pressão normal aí ao longo da vida e não precisa nunca tomar remédio? É. Pois é, isso é uma grande questão, Sandra. As questões da saúde, né, cara, elas nos colocam uma pulga atrás da nossa orelha, porque é exatamente por isso. Por que que algumas pessoas desenvolvem, por que que outras pessoas não desenvolvem? Ah, mas será que é genético? Ah, não, mas essa pessoa tinha a família desse jeito toda, tudo bem. Mas a gente conseguiu fazer uma investigação bem aprofundada e a ciência já mostra para as pessoas que, a despeito do fator genético, existe a responsabilidade da pessoa, né? E aí, Sandro, a gente fala muito aqui no Base Forte sobre as doenças do estilo de vida, né? E, cara, é muito curioso isso para mim, porque eu trabalho diretamente com o estilo de vida das pessoas. E aí eu me pergunto, pô, por que que, às vezes na própria casa, por que que, entre marido e mulher, por que que o marido tá magrinho, por que que o marido, ou por que que a esposa tá magrinha, tá forte, tá saudável, e por que que o marido tá gordo? A gente tenta sempre procurar a resposta no macro, né? Olha os dados estatísticos, porque na Europa é assim, mas muitas respostas para muitos dos nossos problemas, elas estão na natureza, estão a olho nu, estão no seio familiar, né? Por que que uma pessoa é gorda, obesa, por que que a outra é magrinha, não? Por que que uma é hipertensa e a outra não é? Porque elas não foram hipertensas, porque uma se tornou agora e a outra não se tornou. As pessoas não estão tendo mais, Sandra, essa capacidade de fazer uma análise da própria vida, né? Quando eu era bem jovem, eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Eu devia ter uns 17 anos, foi antes de eu entrar na faculdade. E esse livro fala da corrida dos ratos. E sabe o que é a corrida dos ratos? É, assim, tu colocar um queijo na frente do ratinho e vir puxando, como que se fosse uma isca. E o rato vai perseguir aquele queijo sem raciocinar sobre a sua rotina. Ele não vai mais raciocinar sobre as atitudes que ele toma. Opa, peraí, esse ano todo passado eu tive que comer na rua porque eu não tenho tempo para me alimentar. Tá, beleza, tu não tem tempo para se alimentar. Por quê? Não, porque eu estou trabalhando muito. Cara, e se de repente, do nada, né, tu começar a se organizar e começar a se alimentar melhor, por quê? Porque se tu não tem tempo para comer, cara, tu é um escravo da corrida dos ratos. Né? Cara, assim é o básico, é o básico. Se eu falar assim, cara, olha só, estão batendo lá na tua filha, lá na rua, tu não vai fazer nada. Na hora a pessoa larga, né? A pessoa larga tudo, pô, vai lá e toma uma justificativa, vai proteger a filha, vai tentar dar o melhor para a filha. Agora, ele tá batendo no estômago dele, tá batendo no coração dele, tá batendo na pressão arterial dele, tá batendo em todos os órgãos, comendo qualquer coisa na rua, ou até fazendo um jejum ali, ou passando fome, comendo qualquer coisa. Tá destruindo o corpo dele. Por quê? Se a pessoa não tem tempo para se alimentar, cara, pelo amor de Deus, ela vai ter tempo para o quê na vida? E esse não ter tempo para cuidar da minha saúde, que faz com que a pessoa desenvolva uma série de doenças que tu vai tratar no podcast.
Essa questão da alimentação, né, ela é bem relevante, né? Tanto a questão que a gente bate muito, né, principalmente para quem não é hipertenso e para quem já é hipertenso, é a questão do sódio. Hoje em dia, a indústria, né, ela coloca sódio em praticamente todos os alimentos que a gente consome, né? Os industrializados, esses alimentos que a gente vê aí, os congelados, né, eles são assim uma bomba de sódio. E as pessoas costumam também se alimentar no dia a dia aí com grandes quantidades de sal, né? O sal de cozinha. O sal de cozinha ele é o cloreto de sódio, então ele tem na composição dele uma porcentagem de sódio, né? Fora aquilo que a gente já tem naturalmente dos alimentos. Então a gente está sempre acrescentando. A média, assim, o ideal para um ser humano consumir durante o dia, aí 24 horas, é 3 até 4 gramas no máximo de sal por dia. A média do brasileiro é em torno de 10 gramas. Então, tu imagina que a gente está aí 3 vezes mais do consumo que seria o ideal de sódio por dia. E o sódio, ele é um inimigo, né? A gente já sabe aí de tempos que o impacto que o sódio tem no desenvolvimento de pressão arterial, tanto que populações que têm uma dieta que contém baixo teor de sódio, né, eles costumam não ter hipertensão. E o pessoal do Ocidente aqui, o pessoal que gosta do fast food, gosta dessas comidas congeladas, né, da comida rápida e processada, essas pessoas acabam desenvolvendo hipertensão arterial ao longo da vida. Isso é uma associação que a gente tem muito, muito certa, assim. A gente falou no episódio passado, né? A indústria dos alimentos não surgiu para resolver um problema da humanidade, para trazer saúde. Ela surgiu para manter um soldado vivo no campo de batalha. Esse foi o primórdio da indústria, né? Os soldados não morriam mais na guerra em si. Eles morriam de fome no campo de batalha, não dava tempo de voltar, perdia suprimento. Então foi muito mais fácil fazer uma barrinha, um pacotinho ultra calórico, ultra processado que desse energia rápida. Então a pessoa acaba reproduzindo esse comportamento do soldado no campo de batalha que precisava da comida rápida. E aí o que acontece? Cara, me desculpa, se a pessoa não tem tempo para almoçar direito, para escolher, sabe, se a pessoa pode ter um dinheiro que for, ela pode ter rotina, pode ser lá chefe do hospital, pode ser um mega empresário. E geralmente as pessoas que têm muito dinheiro são as pessoas que não têm tempo para fazer as coisas bem feitas. Cara, a pessoa é dona de um império, mas ela não tem tempo para almoçar. O que que é isso? O que que é isso, cara? Olha o tamanho da escravidão. Ela é tão rica, tão próspera, tão atarefada, que ela não tem tempo para fazer o básico, cara. É o básico. Eu costumo dizer assim, eu vou cagar, mas não vou ter tempo para limpar a bunda. O que que adianta, cara? Tu vai ficar, vai apodrecer. Se tu não tem tempo para organizar. Assim, o que que eu peço como profissional da saúde para as pessoas? 3 refeições por dia. O resto não me importa. Consegue organizar 3 refeições? Não, porque eu já acordo atrasado, aí eu saio correndo atrasado, aí eu chego no trabalho, daí o dia todo eu não paro nem para almoçar, e aí eu chego em casa cansado, e aí sim, meu amigo, a pessoa chega em casa cansada, e aí tem a tal da recompensa. Eu quero comer aquele doce, porque eu trabalhei, eu mereci, eu nem almocei. Aí, às vezes, num pacotinho, ela consome a caloria do ultraprocessado, que equivale ao café da manhã e ao almoço que ela não comeu. E aí, Sandro, eu trabalho muito com pessoas obesas, né? Trabalho muito com pessoas obesas. E eu acho que tu vai me dizer, né, que a obesidade é um dos fatores principais para hipertensão arterial, né? Tá, é uma situação que está bem associada, inclusive a obesidade pela questão, né, do aumento aqui da área dessa parte aqui da garganta, né, a gente tem uma doença que chama síndrome da apneia do sono. Então, a pessoa não dorme, né, ela é uma pessoa que ela deita para dormir, ela ronca, ela tem engasgos durante a noite, ela não consegue respirar durante a noite. E essa doença, ao longo do tempo, ela pode vir desenvolver uma hipertensão arterial, né? Os mecanismos, enfim, do desenvolvimento são bem complexos. Eu acho que não cabe a gente ficar dissertando a respeito disso aqui, mas de qualquer forma, obesos têm uma tendência a ter mais pressão arterial. Aí vai ter sempre aquele que vai dizer, não, mas a minha tia lá tem 150 quilos, não tem diabetes, não é hipertensa. Então, aguarda, tá? Aguarde, porque essas coisas elas são com o tempo, né? E
E se a pessoa não se dá conta disso, não quer aceitar essa situação que ela é uma pessoa doente e começar a se cuidar, de alguma maneira ela vai começar a ter complicações disso, né? Seja um problema renal, seja um problema cardíaco, seja um AVC. Então, no hospital vejo muita gente, né, que tava bem, tava seguindo a vida, né, que tem, tu falou aí, correndo atrás, sem tempo para isso, sem tempo para aquilo, e aí tava lá depois deitada numa cama, sem conseguir se mexer, né, pensando na vida agora, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Porque esqueceu do principal que é cuidar de si mesmo, né? Esqueceu do principal que comer de verdade, né? A gente sempre pontua isso daqui, né? Comida de pacotinho não é comida, né? Se a pessoa sentar para simplesmente saciar a fome dela com qualquer coisa, isso aí não é alimentação, né? Isso pode ser chamado de qualquer outra coisa, mas alimentação não é. Então as É, pessoas têm que começar a prestar atenção no que comem, começar a prestar atenção na qualidade do alimento que elas ingerem, porque isso tu tá nutrindo teu organismo, né? Tu tá dando energia pro teu organismo. Tu é uma pessoa multitarefada, mais ainda tu tem que cuidar da tua alimentação, porque tu não tem energia para se concentrar, não tem energia para desempenhar bem o teu papel, vai chegar no final do dia cansado, estressado, e tu falou, vai chegar em casa depois e vai meter aquela pizza, uma batata frita, um hambúrguer, porque isso pro organismo sentir bem, né, daquela sensação de prazer, né, se encher de gordura e açúcar dá uma sensação de prazer, então a pessoa acha que ela tá alimentada, mas na verdade ela encheu a barriga dela de um monte de coisa, o organismo tá ali tentando processar, ela vai dormir, dorme mal, porque, né, toda aquela gordura, o estômago para digerir, ele tem um monte de dificuldade e acaba no final das contas aí a pessoa tendo uma noite de sono ruim, acorda no outro dia, segue a rotina e aí as doenças começam a aparecer, né? Sandro, chega na minha mão, que nem eu tava falando antes, muito obeso, muita gente gorda, assim, muita gente gorda pedindo ajuda, pedindo socorro para emagrecer. E, cara, olha que coisa mais contraintuitiva. O gordo é extremamente desnutrido. Ah, não, Rodrigo, tá louco. Agora tu enlouqueceu. Não. Quanto mais gordura no corpo a pessoa tem, mais desnutrida ela é. Isso é um negócio totalmente contraintuitivo. Ah, mas não é o gordo que come muito. Não, o gordo come muito errado, né? Ele é gordo justamente por comer muita caloria e baixíssimo valor nutricional. A alimentação dele tem um baixíssimo valor nutricional. Então ele come, 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 só que ele fica o dia todo ingerindo caloria e ele não ingere nutriente. E aí o que acontece? Ele se torna uma pessoa extremamente adoecida. Por quê? Porque a nossa célula precisa do básico, assim, algumas vitaminas, alguns minerais. Se tu comer uma frutinha por dia, se tu comer alguns grãos por dia, se tu comer a carne que tem vitamina B12, que tem ferro, que tem zinco, que tem magnésio, só esses nutrientes que eu falei, vitamina B12, ferro, zinco e magnésio, é responsável pelo funcionamento da mitocôndria, funcionamento cardiovascular, funcionamento neurológico. O cérebro precisa de vitamina B12, de zinco, de magnésio. Ali os neurônios do cérebro precisam para sobreviver, tipo o básico. Se tu comer, beliscar uma frutinha por dia, inserir alguns grãos, botar a carne como base da tua alimentação, né? Pronto, tu já resolve grande parte dos teus problemas nutricionais. E o que que o gordo faz? Ele abre pacotinho, porque ele quer sentir aquele prazer do açúcar, ele quer uma recompensa rápida. Na corrida dos ratos, recompensa rápida é muito vantajosa, né? Porque as pessoas passam o dia todo correndo, fazendo as suas atividades, e elas não refletem sobre o que elas estão fazendo. Elas simplesmente elas fazem, entendeu? Ah, mas por que que você está fazendo isso? Não sei. Às vezes tu até pergunta, por que que tu não almoça? Não sei. As pessoas não estão mais nem refletindo sobre a sua rotina, Uhum. né? Eu quero. E, A gente vai entrar nessa parte aí de dieta ali mais pro final, mas eu queria pontuar algumas coisas aqui sobre a pressão arterial. Porque existe muita dúvida das pessoas até hoje ainda, o que que seria a pressão arterial normal, como se mede a pressão arterial, né? Se aqueles aparelhinhos que a pessoa tem em casa, aquilo ali ajuda, serve de alguma coisa, a pessoa ir na farmácia medir a pressão arterial, ela tem alguma validade. Então, só para as pessoas terem essas informações aí,
para que elas não se percam depois, né? Quando elas querem, eu quero ver a minha pressão arterial, como é que eu faço para medir? Vou ter que marcar uma consulta, posso medir na farmácia? Tem um aparelho aqui, a minha vizinha tem um aparelho, será que serve para eu medir a minha pressão? Então, basicamente é assim, a pressão arterial, ela pode, e hoje até, né, com a tecnologia, tudo evoluindo, hoje em dia a gente já tem aparelhos eletrônicos bem importantes, mas o aparelho eletrônico tem que ser aquele de braçadeira, tá? Os aparelhos de punho, que eu vejo muita gente medir pressão arterial com aparelho de punho, esses aparelhos não têm validade como medida da pressão arterial, né? Eles são medidas que a gente diz assim que é de triagem. Então, se de repente tu usou um aparelho de punho para medir tua pressão e a pressão deu alta, isso não quer dizer que tu é hipertenso, que tu tem doença hipertensiva, né? Isso é uma triagem. Então, talvez isso possa, de alguma maneira, te incentivar a marcar uma consulta com o médico, a procurar uma orientação e realmente fazer uma medida adequada para ter certeza realmente que essa tua pressão que deu alta, ela se confirme ou não nos exames aí que um profissional de saúde vai fazer. Mas se tiver aqueles aparelhos de braçadeira que tu põe no braço, aqueles ali já são aparelhos que são validados. Então, inclusive até em consultório médico, hoje em dia, a maioria das pessoas utiliza o aparelho eletrônico, né? Aquele aparelho antigo que a pessoa vai inflando o aparelho no braço, aquilo lá ainda é válido, com certeza. Um aparelho bem calibrado ele serve também como diagnóstico, mas ele pode ser substituído tranquilamente por um aparelho eletrônico, que daí as pessoas que não têm treinamento para medir a pressão com aquele aparelho que faz manual, digamos assim, podem medir com o eletrônico. Na farmácia também é outro local que muitas vezes as pessoas têm uma máquina lá que elas sobem, daí vem o peso, daí põe o punho ali numa parte ali da máquina, ele faz a medida da pressão arterial. Também é outra situação que pode ser utilizada como triagem, tá? Não é uma medida assim que a gente pode dizer que é diagnóstica também, assim como o aparelho de punho, a farmácia ela serve como triagem. Então, se tu for lá, mediu, tua pressão ficou alta na farmácia, é bom procurar uma orientação profissional de saúde, marcar uma consulta e ver realmente se tu tem pressão arterial. Mas qual seria o valor da pressão arterial? Eu tenho pressão de tanto, isso que é pressão alta, não é pressão alta, é baixa, a alta tá baixa, a baixa tá alta. Então existe toda uma confusão que às vezes as pessoas fazem em relação a essa informação. E eu acho interessante a gente também falar a respeito disso, dos valores, né? O que hoje em dia é considerado pressão alta, o que não é. Tem duas vertentes hoje em dia de profissionais que costumam pontuar a pressão arterial, tem uma mais antiga e uma mais recente. A gente hoje em dia se baseia na mais recente, né? Então, todo mundo que tem uma pressão acima de 13/8 é considerado hipertenso já, tá? Mas tem que ser feito uma medida nesses aparelhos aí que eu falei, né? Que os aparelhos são validados, uma medida em consultório, com confirmação. Uma medida só não basta, tem que ser várias medidas, então mais de 2 ou 3 medidas aí para confirmar que é hipertensão mesmo, que a pressão está acima de 13/8. Então, a pessoa que chega lá, tem uma pressão que está acima de 13/8, já pode ficar um pouco mais ah, atenta em relação ao que fazer, né? Talvez iniciar algum tratamento com medicamento, enfim, algumas orientações que o profissional de saúde vai dar, mas 13/8 é o que a gente está trabalhando hoje. Antigamente se usava o 14/9, né? Nós, profissionais da saúde, não costumamos usar esse valor 14, né? Porque ele não é preciso, ele não ajuda muito ali no diagnóstico. Então a gente sempre usa múltiplos de 100. Então, para nós ali era o 130/80, 140/90. Então, hoje, basicamente, se a gente for pontuar, 130/80 seria, acima disso, seria considerado já uma pessoa com pressão alta, né? E aquele 12/8, né? Todo mundo diz, minha pressão tá boa, tá 12/8, né? Que seria a média, né? 120/80 seria uma média padrão, né? Mas o ideal sempre é que a pessoa se mantenha até abaixo de 120/80, né? Tem muitos estudos que mostram aí que uma pressão abaixo de 120/80 ela é muito melhor ainda e costuma que as pessoas que têm uma pressão menor que 120/80 sem uso de medicação, elas até vivem mais que as pessoas que têm pressão de 120/80. Então, não é assim também para buscar abaixo de 120/80, mas é só uma informação aí que às vezes é interessante a gente ter isso na cabeça, né? Que até o 12/8, assim, não é o normal do normal, né? Ainda assim é um fator de risco e a gente tem que estar sempre atento e sempre cuidando os valores para que eles não aumentem. Então,
Quem tem aparelho eletrônico em casa de braçadeira já pode usar esse aparelho como uma medida aí de pressão arterial. Se tiver alterada, procurar um profissional de saúde e fazer aí o diagnóstico ou não de pressão alta, dependendo aí da avaliação do profissional de saúde, para iniciar ou não um tratamento com medicamento se for necessário, né? Mas a gente sabe que não é só a medicação que é o tratamento para pressão alta. Às vezes a pessoa tem aquela ideia que ela vai no médico, ela recebe a receita, ela toma um remédio e a vida dela segue igual, né? Ela segue comendo mal, ela segue sedentária, ela segue aí com sobrepeso, obesidade. Tem uma ideia, Rodrigo, quanto que a pressão arterial ela tem influência do peso? Sabe mais ou menos quanto que a pessoa consegue melhorar da pressão dela perdendo peso? Cara, eu acho que eu não sei esse número, mas deve ser uma porcentagem gigantesca, né? Porque perder peso. Vou dizer uma coisa para ti. De quem é obeso, né? Estou dizendo obeso e MC acima de 30, as pessoas que têm um MC acima de 30, se elas baixarem 2 pontos o MC dela, já baixa 7 pontos a pressão dela. Então, o que a gente falou de 130 por 80, digamos assim, né? Se tu chega lá no médico, tá 135 por 80 a tua pressão. Tu já é classificado como hipertenso. Tu vai lá, emagrece um pouco, né? Digamos aí que a gente desafiou as pessoas aí, perde 5% do teu peso corporal, digamos, né? Vai lá, sem 100 quilos, perde 5 quilos, né? Tu já deixa de ser hipertenso. Já é uma pessoa que não vai precisar mais de medicamento, vai ficar em observação, vai fazendo consulta Loucura, e pode evitar aí um tratamento com medicação, só cuidando do peso. Isso é possível, né? Muita gente loucura. não consegue isso porque, né, tem que perder peso. E aí tem aquela dificuldade toda que tu pontuou ali da pessoa não conseguir se alimentar, de ter uma rotina, de sempre estar botando justificativa no mundo, né? Que eu não consigo porque o mundo não permite que eu cuide de mim, né? Eu sou um coitado, eu tenho que, a minha vida é uma droga, eu tenho que trabalhar, isso, aquilo, não tenho tempo de cuidar de mim. Então, se tu não tem tempo, é isso que acontece, né? Vai tomar Então, meu, remédio, vai tomar remédio. o exercício físico, ele é hipertensivo, ou seja, como assim? Então, se eu sou hipertenso, eu não posso fazer exercício, porque eu vou ficar mais hipertenso. Exatamente. Quando tu faz, logo quando tu tá numa sessão de treinamento físico, o teu corpo, ele aumenta a tua pressão arterial para dar conta dessa demanda de exercício que tu está submetendo ele. Tu está submetendo teu corpo a uma carga, e essa carga aumenta, faz com que aumente essa demanda fisiológica de sangue, de oxigênio, de nutrientes, exatamente quando tu começa a treinar. E o efeito do treinamento, então, é o efeito hipertensivo. Tu aumenta a tua pressão arterial para suprir aquela demanda, aquela carga. E olha que curioso, só que quando tu começa a acumular efeito hipertensivo atrás de efeito hipertensivo no treinamento físico, no longo prazo as pesquisas mostram que isso gera um efeito hipotensivo, ou seja, tu vai se adaptando teu corpo a aumentar a pressão durante o treino, só que como ele está aumentando a pressão durante o treino para se tornar mais eficiente, o teu organismo se tornar mais eficiente, diminuir o teu percentual de gordura, melhorar a tua capacidade respiratória, fazer com que o teu coração tenha, as paredes do teu coração tenham mais força. E no longo prazo, tu se torna melhor treinando. E quando se torna melhor, as pesquisas mostram que isso, no longo prazo pode ser 30 dias, tá? O teu corpo começa a apresentar um efeito hipotensivo, ou seja, só que aí que tá o grande problema, Sandro. Hum. Uma palavrinha que eu falei, se tornar melhor. Eu estava lendo uma estatística aqui antes da gente começar, 96% das pessoas têm uma dívida, por exemplo, no cartão de crédito. Por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando da corrida dos ratos, as pessoas são reativas, são consumistas. É difícil encontrar uma pessoa hoje em dia que tenha uma mentalidade de gerar riqueza e não só de consumir. Então, a gente não consegue se planejar para gerar riqueza, a gente não consegue se planejar para economizar, a gente não consegue se planejar para criar negócios, criar fontes de renda.
A gente é educado para viver na média. E o que a média faz? Consome, 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 consome. É uma pessoa, é consumista, né? E no exercício físico é a mesma coisa. Para ti não ser uma pessoa obesa, para ti não ser uma pessoa que vive com dores, para ti não ser uma pessoa que tem uma saúde medíocre, tu precisa melhorar. Tu precisa gerar riqueza, né, vital. A riqueza vital, tu precisa ter todos vital. Precisa ter energia vital. Desculpa que eu tô com uma tosse aqui, terrível. Eu tô me curando uma gripe. Uhum. Mas e como que se faz, como que se vive esse tônus vital? Vai precisar se planejar, vai precisar cozinhar teus alimentos. Ah, mas é muito difícil. Sim, é difícil. Mas agora, se tu não consegue se planejar para cozinhar teus alimentos, tu vai ganhar o que na vida? Já parou para refletir quem tu vai ser na vida se para ti é difícil cozinhar, né? Uh, eu vou precisar me exercitar, vou precisar acordar meia hora antes para treinar. É muito difícil. Cara, se tu não consegue acordar meia hora antes, isso é difícil para ti, que porcaria de vida tu vai ter? Não consegue se organizar para isso? Ah, tu vai precisar fazer 3 refeições. Eu tô falando 3 coisas que vai fazer a pessoa baixar 50% do peso, tá? Vai fazer a pessoa se curar da hipertensão. Que é a primeira que eu falei, que é cozinhar, né? Já vai fazer a pessoa baixar o peso. A segunda que eu falei, acordar meia horinha antes e se exercitar, já vai fazer a pessoa melhorar. E a terceira agora, parar e tirar um tempo para mastigar os alimentos em 3 refeições. Ah, mas eu não consigo. Cara, se tu não consegue se organizar nessas 3 coisas básicas da vida, tu tá no talo da corrida dos ratos. Tá correndo atrás do queijo, tu não tá nem percebendo. Cara, daqui a pouco a tua vida te interrompe, cara. O que tu tá fazendo na tua vida, meu amigo? Tu não consegue fazer nada. Tu tá te intoxicando, tá te envenenando, tá? Essa gordura do teu corpo, qual que é o primeiro alerta para qualquer doença grave que a gente tem? É o tamanho da barriga. Essa tua barriga só cresce, só cresce, só cresce, e tu continua na corrida dos ratos. Quando que tu vai ter que falar para as pessoas, eu falo isso para meus alunos, quando que tu vai se tornar uma pessoa melhor, acima da média? Quando que tu vai começar a plantar na tua saúde algo que seja útil? Sabe quando tu passa na rua e olha uma pessoa, tá indo pro trabalho às 7h30 da manhã, e tu vê uma pessoa correndo, o primeiro pensamento que vem na cabeça do olha que maluco, correndo 7h30 da manhã, é isso aí, é o pensamento medíocre. Aí o cara tá lá correndo às 7h30 da manhã, ou às 10 da noite, o cara tá... A gente teve o prazer de entrevistar a Marley Williams, né, campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre aos 42 anos. E ela começa a treinar às 5 da manhã. Ah, mas olha aí que loucura. E, claro, bom é fazer isso que tu faz. Não ter tempo para nada, se entupir de açúcar. Essa é a vida na média. A pessoa hoje em dia que sai para correr às 7h30 da manhã é vista como maluca, como louca. E não, é o contrário, a pessoa se organizou ao ponto de sobrar uma horinha de manhã para ela ir. Ela se organizou ao ponto de acordar às 7 da manhã e correr até às 8, porque ela se organizou para jantar cedo, comer algo leve, acordar um pouquinho mais cedo e fazer o exercício dela. Mas essa pessoa que se organiza, essa pessoa que tira umas horas do domingo para, em vez de ficar lá no pagode ou no churrasco, enchendo a cara e vem mais cedo para casa e cozinha os alimentos, os legumes, as verduras da semana, as carnes, as refeições, ela é vista como maluca. Por quê? Porque é muito mais fácil se entupir com aqueles pastel de padaria cheio de gordura e virar uma pessoa hipertensa e depois tomar um remedinho para controlar a pressão e continuar com uma vida medíocre do que viver um pouquinho mais acima da média. É nesse ponto, cara, tanto eu quanto tu, a gente pode bater quanto a gente quiser, falar sobre fisiologia da hipertensão, né, a patologia, enfim, a gente pode falar sobre vários aspectos, né, a musculatura das artérias, o que acontece. Eu posso falar tudo que tu quiser sobre a hipertensão fisiologicamente, mas as pessoas estão morrendo, elas estão vivendo uma corrida dos ratos. E o que essa corrida dos ratos faz? Faz elas correr igual um ratinho atrás de um queijo, que vai levar elas para onde? Para a cova.
vai levar elas para onde tu fala, Sandro, ser sócia de farmácia, elas vão construir um patrimônio, vão trocar a vida delas por dinheiro, para gastar tudo com farmácia e hospital no fim da vida. Será que não é melhor eu pensar assim, cara, eu não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde, ou tá muito caro o plano de saúde, será que eu não posso me alimentar um pouquinho melhor? A minha mãe, cara, eu fiquei com uma baita preocupação com a minha mãe. Eu e os meus irmãos, a gente se reuniu e falou, mãe, nós vamos fazer um plano de saúde para ti, vamos pagar, não sei o que, tá aposentada, né? Minha mãe viveu a vida toda sem plano de saúde. E a gente sabe que as doenças vêm com a idade. Aí minha mãe falou assim, eu não quero. Eu tô investindo na minha saúde, eu tô me exercitando todos os dias, eu tô comendo coisas muito saudáveis, eu nunca tive uma saúde tão boa. E eu fiquei pensando, pô, vou ficar enchendo o saco da minha mãe aqui para ela fazer esse plano de saúde e tal. Cara, ela tá fazendo o contra-intuitivo. Ela tá falando assim, eu não vou precisar de hospital, né? Eu não vou precisar de hospital. Claro que a gente sabe que, né, as doenças vêm, a velhice vem, tudo isso. Mas assim, eu tô agindo agora, eu tô saindo dessa corrida dos ratos aqui, que é ter o melhor plano de saúde, né, para morrer confortável, né, Sandro? Ah, eu vou morrer no meu arzinho condicionado, né? Lá com uma enfermeira top formada na USP em cima de mim. Pra quê, cara? Pra que tu não sai dessa corrida dos ratos e começa a pensar assim, cara, vou me organizar, vou ter uma vida melhor acima da média. Muitas doenças, não só as físicas, as psíquicas, né? Só organizando a rotina, tu consegue agir. Tem o Wesley na internet, né? Todo mundo conhece o Wesley lá no Lugar, eu fiz vários cursos dele, sou assinante do Reservatório de Dopamina. Ele não trata os pacientes dele psiquiátricos com remédio antes de fazer os ajustes na rotina. É problema complexo, solução simples. Quais são os ajustes? Dorme um pouquinho mais cedo, começa a consumir mais carne e insere um exercício semanal na tua rotina. Tu Não sabe deu? que, falando em Aí rotina agora, vamos medicar. tem pessoal no hospital, né, que a gente tem contato lá. O pessoal tem muita dificuldade com a rotina, mas não é a rotina dessa que tu tá falando, né? É a rotina de os medicamentos que tem que tomar. Chega uma hora, Rodrigo, que as pessoas tomam tanto remédio, que elas não sabem a hora de tomar os remédios. Elas se confundem, ela era para tomar o da pressão de manhã, mas daí ela tomou de noite, e aí tomou da depressão junto, e aí deu um problema, interação medicamentosa, e as pessoas acabam na emergência por conta disso, porque elas são tantos remédios que elas tomam que elas não conseguem nem organizar mais o horário que os remédios que ela tem que tomar os remédios, né? Tem gente que toma 5 comprimidos só para acordar. Só de acordar, se acordei de manhã, eu preciso de 5 comprimidos para tomar. Aí depois às 10 da manhã ter mais 3. Depois do meio-dia ter mais 2. Aí no final da tarde ter mais 2. Aí antes de dormir ter mais 4. Imagina o que é a vida dessa pessoa em relação a medicamento, né? E Cara, a vida dessa pessoa, tudo doença que a gente tá desculpa falar, não. tudo doença que a gente tá falando aqui, né? Pessoa que é diabética, pressão alta, já teve AVC, já teve infarto, já operou a perna, já operou coração, já fez uma série de intervenções, aí tem problema de refluxo, tem problema, aquelas coisas que vão aparecendo na vida, né? Um problema vai puxando o outro, né? E acaba que a pessoa é polifarmácia, a gente chama, né? Polifarmácia é aquela pessoa que toma inúmeros medicamentos de várias classes para tratar diversos problemas, né? E aí o outro problema que a gente causa é exatamente isso, né? A interação medicamentosa disso tudo vai gerar mais problema, né? Que são os sintomas, enjoos, náusea, dor de cabeça, problema de digestão, e a pessoa vai só acumulando tijolinhos nos seus problemas, né? Cada vez mais, né? Até que ela se enterra em problema. Se eu tenho um cano vazando na minha casa, né, e daí ele começa a acumular água lá na parede, e começa a fazer rachadura na parede, eu vou lá e conserto a parede de novo, pinto e deixo. Só que é o cano que está vazando. Enquanto eu não tiver inteligência e astúcia para consertar o cano, para ir lá na raiz do problema e fazer aquela goteira parar de pingar, aquele cano parar, cara, às vezes é um cano, é uma goteira que vai infiltrando e bota a casa para ruir, a casa vai para baixo, por causa de uma goteira que são aquelas gotinhas de água que vão minando a casa toda, a base, e quando vê cai um telhado inteiro, cai uma parede inteira por causa de pequenas gotinhas. E essa é a corrida, é isso que a corrida dos ratos faz com as pessoas, cara. O remédio, Sandro, o remédio
Cara, que vida medíocre que a pessoa tem que tomar um monte de remédio. O remédio é pintar a parede o tempo todo. O remédio está remediando, mas o cano continua pingando lá. Quanto que as pessoas vão? Eu sempre vou levantar minha voz no episódio. Vocês podem botar aqui nos comentários. Não te aguento mais, Rodrigo. Que bom, então eu estou cumprindo meu papel. Quando que as pessoas vão parar de pintar a parede, parar de consertar a parede e agir no cano que está pingando? Né? A hipertensão é isso. Para mim, não é difícil tu manter uma pressão 12/8, Sandro. Isso nós precisamos falar também para as pessoas. Cara, não é difícil, cara. São pequenas atitudes diárias. Eu lembro que teve uma época que eu andei mais estressado, com uma rotina mais desgastante de trabalho, acordando cedo, indo dormir tarde, e a pressão estava lá 14/10 já. E, cara, foi 20 dias correndo, me alimentando direitinho, eu comecei a ferir minha pressão, eu tenho um aparelho aqui em casa, 12/8, 12/8, 12/8, 12/8. Não é difícil, cara. Não é difícil. Só que as pessoas precisam sair da corrida dos ratos. As pessoas precisam botar a mão na consciência e falar assim, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu só estou sendo um robozinho que estou repetindo? O que eu posso fazer para melhorar o meu maior patrimônio, que é a minha saúde? E são pequenas atitudes, pequenos ajustes na rotina. São pequenas mudanças alimentares. Eu vou falar uma bem importante na alimentação. A carne, né? A pessoa passa a semana toda sem comer carne, só fica beliscando um pãozinho, uma cuca, um bolo, uma bolacha, e aí tu deixa de enriquecer ali a tua saúde com a vitamina B12 que tem na carne, o ferro, o zinco, o magnésio. Só esses 4 nutrientes que eu falei aqui, cara, já resolvem metade dos problemas nutricionais da pessoa, já resolvem e silenciam muitas doenças que estão por vir nesse caminho da doença, do adoecimento. Mas falando em alimento, Rodrigo, tu sabe qual é a melhor dieta para pressão alta? Ah, deve ser a cetogênica, né? Dieta Não, cetogênica. não, não, não tem, cara. Pode procurar aí. A melhor dieta é aquela que Mediterrânea. é que tu consegue fazer. A melhor dieta é Pois aquela que é, tu consegue fazer. exato. Porque a gente pode até dizer que tem estudo, sim, de dieta, tem a dieta DASH, né? Que é a mais indicada para pessoas hipertensas, que essa é. Se tu vai internar no hospital, né? Essa é a dieta, se tu é hipertenso, esse tipo de dieta tu vai receber, né? A dieta DASH, né? Mas em casa, tu não vai fazer essa dieta, provavelmente, né? Tu vai fazer uma dieta diferente, porque tem frutas, vegetais e tudo mais, tu vai adaptar, assim, mas a questão é o seguinte, né? É a qualidade do alimento que tu ingere. Então, não é assim, eu vou fazer essa dieta aqui, que essa dieta é a dieta pro hipertenso. Se tu conseguir, ótimo, né? Tem protocolos na internet, tu pode seguir. Mas não é assim aquela coisa, vou usar isso aqui e vou curar minha hipertensão comendo fruta, verdura, legume e tudo mais. Não é só isso, tá? É uma série de atitudes que tem que ter na vida. Então, como o Rodrigo falou ali, né? Tem que cuidar do teu peso, tem que cuidar da alimentação, tem que fazer atividade física. Não adianta só se fiar assim, vou fazer, comer só ovo de manhã e alface no meio-dia. Não, não vai dar certo. Em uma semana tu vai estar comendo um rodízio de pizza praticamente, né? Não é assim que funciona, né? Tudo aquilo que eu digo sempre, né? Tem que fazer aquilo que tu consegue fazer. Não adianta também tu querer se matar em loucuras aí, que a gente sabe que a longo prazo nunca funcionam, né? Então, não tem assim uma dieta específica, e eu não vou dar dica de dieta aqui, Não, porque senão as pessoas vão enlouquecer querendo fazer a dieta para reduzir a pressão arterial, quando na verdade elas devem cuidar de muitas outras coisas da vida dela que não só o que elas comem, né? sim, passar fome é um dos piores erros. A pessoa pensa, estou hipertenso, estou acima do peso, agora eu vou passar fome. Aí já desnutre ainda mais o corpo. Não, é encaixar os nutrientes certinhos. Ao invés de comer só um pão de manhã, encaixar 2 ou 3 ovos. Ah, mas não é muito, não. Pode comer tranquilamente. O ovinho ali, bem temperado, botar um queijinho. No almoço, em vez de pegar e assim, comer um monte de lasanha e massa, só farinha, encaixar ali uma proteína magra de preferência, né? As carnes, as proteínas magras, legumes, trocar o doce da sobremesa por uma fruta que é doce. Quando chegar em casa, também sentar, fazer uma refeição, sentir o cheiro do alimento, provar o alimento, readaptar o paladar, né, ao alimento in natura, porque isso é muito importante. As pessoas perderam, preciso comer um doce, as pessoas perderam
aquele prazer de sentir o quanto doce é uma fruta, uma melancia, um morango, né, um melão. O doce está na natureza também, né? Então, Mas tu sabe que resgatar. os adoçantes, né, eles são até 100, 200 vezes mais doce que o próprio açúcar, né? Esses adoçantes artificiais. Então, imagina se a Exato, pessoa ela é acostumada a tomar usar esses líquidos aí com adoçantes e tudo mais, ela vai achar uma fruta sem graça nenhuma, né? Não vai sentir nada do açúcar da fruta, porque o paladar ela tá tão acostumada com essa quantidade de doce, né? Que acaba que na hora dela comer um alimento que tem açúcar naturalmente, ela não vai nem sentir, né? exatamente. Bom, doutor Sandro, caminhando para o encerramento do nosso episódio, eu gostaria de aqui entregar o ouro do bandido agora. Ei, história é Que essa? é o seguinte, entregar o que tem de melhor para as pessoas. Ah. Hoje eu não vou ficar falando aqui, cagando regra, né? Ah, faz isso, faz aquilo, papapá. Cada um faz o que quer na sua vida também, cara. Não adianta, aquilo que tu planta, tu vai colher. Não tem jeito. Se tu tá tomando um monte de remédio, tá, tu plantou isso aí, mas tem como mudar. Mas eu vou fazer um desafio básico, assim, da área do treinamento físico e da área da nutrição, que é assim, cara, separa 3 dias da semana para te começar com uma caminhada se tu tá hipertenso. Sair dessa corrida dos ratos e começar a te organizar para pelo menos fazer uma caminhadinha. Cara, é o básico do básico, tá? É tipo, tu é estagiário da empresa, é uma coisa de estagiário, assim. Eu nem tô falando de alta performance, de tu começar a correr, puxar ferro e tal. Tô falando do básico, do mínimo, salário mínimo, né? Bolsa Família, tô falando. 3 vezes por semana, começa a te exercitar. E separa 3 refeições para te voltar a sentir o cheiro da comida, para te voltar a sentir o gosto do alimento natural. De redescobrir como é bom comer um feijãozinho brasileiro, como é bom tu sentir mastigar uma carne bem salgadinha, bem temperada, ou um franguinho também bem feito, bem preparado, uma carninha de porco. Ah, mas não é gorda? Não, não é a carne. Eu não consigo comer 1 quilo de carne de porco. Eu consigo comer um pedacinho, dois. Agora eu consigo comer um pacotinho de salgadinho. Aí que tá o excesso de sal. Não é do churrasco que eu como um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. Não é do churrasco. Não é do filé. Não é do patinho, não é do guisado, não é daí que vem o excesso de sal. É de um pacotinho de salgadinho, é de uma pizza industrializada que tem lá 1000 vezes mais quantidade de sal que tem numa comida natural. Então, meu desafio é esse: te organiza nas 3 refeições e bota esse corpo em movimento. É isso aí, meu amigo Rodrigo. Então, só para as pessoas não acharem aqui, que daqui a pouco a pessoa hipertensa vai dizer, então não vou tomar mais remédio. É isso aí. Eu vi no Vaziporte que os caras estão falando que não é mais para tomar remédio, né? Não é isso, tá? Não é bem por aí que a gente tá pontuando aqui. A nossa ideia aqui é começar antes de tomar o remédio, né? Antes de tu pensar em qualquer outra coisa, né? Começar a prevenir o problema. É, como eu falei no início, né? O melhor plano de saúde é investir em nós mesmos, investir na pessoa mesmo e cuidar da tua saúde, porque lá na frente, o que que acontece lá na frente? Não tem vaga para todo mundo, né? Não vai todo mundo entrar no mesmo lugar, né? Vai ter gente que vai sofrer mais, vai ter gente que vai sofrer menos, né? E eu não quero ser uma pessoa que vai sofrer de qualquer maneira. Eu já estou fazendo a minha parte aqui, estou garantindo minha reserva aí para velhice e não quero tomar remédio, não quero ficar refém aí de fila de emergência, de leito em hospital, porque a gente sabe que no futuro não vai ter vaga para todo mundo. Então, aqueles que colheram, plantaram, né, plantaram a sementinha lá cedo na vida, aí vão colher os frutos lá na frente, né? Aqueles que resolveram aí encarar a vida e desistir de si mesmo e tocar para frente, vão ver o que vai acontecer, né? Ah, só se vive uma vez, né? Na verdade, não é bem só se vive uma vez, né? Só se morre uma vez. A vida é todo dia. Então, se tu tá vivendo errado, tá vivendo de uma maneira que está agredindo o teu corpo aí, por gentileza, comece a se preocupar consigo mesmo e comece a trabalhar aí para tentar mudar essa realidade e tentar melhorar a sua saúde aí e evitar isso que eu falei aí de ter que tomar 5, 6 comprimidos durante só para acordar de manhã cedo, né? Então,
É uma coisa que a gente tá batendo aqui sempre no Base Forte para que as pessoas saiam dessa realidade aí que, infelizmente, é realidade para muitas pessoas aí que estão hospitalizadas hoje. É isso aí, meu amigo Sandro. Também agradecer, né, essas informações de qualidade, essas informações que às vezes nem pagando uma consulta muito cara, os médicos, os profissionais da saúde falam, e tu com excelência tá soltando aqui para as pessoas. E agradecer vocês que ficaram até o fim nos ouvindo aqui, em mais um episódio. E vai vir. Agora a gente tá preparando conteúdo e tá vindo muita coisa bacana. E eu sigo com o meu desafio aqui. Para quem assistiu o primeiro episódio, tá lá no primeiro episódio. Eu vou repetir aqui. E no último episódio eu vou repetir mais aí. Nós vamos pensar num prêmio, acho, porque as pessoas têm que ser motivadas, né, Rodrigo? Elas têm que ter um prêmio no final, né? Vamos pensar num prêmio aí de quem conseguir. Em menor tempo, vamos botar assim, menor tempo. Quem conseguir o desafio em menor tempo vai ter um prêmio. A gente vai pensar bem o que vai sortear ou vai oferecer aí para vocês que assistiram, que estão se dedicando a esse prêmio, que é se tu tá obeso, tá aí com MC acima de 30, né, sobrepeso, obesidade, se tu perder 5% do teu peso, é isso que a gente está apontando aqui, é o nosso desafio. 5% do teu peso, a gente vai te dar um prêmio. E a gente vai pensar bem o que vai ser. No próximo episódio, a gente vai pensar aí o que vai oferecer. Mas assim, fica aí que vai isso aí, o prêmio é assim, é uma coisa simbólica, tá? Porque o prêmio maior vai ser para tua saúde, porque se tu diminui 5% do teu peso, aí tu tem uma chance menor que morrer aí do que metade da população do mundo. Então, é uma coisa que é benéfica para ti, então é um prêmio, a gente vai dar um, um agrado a mais aí para quem conquistar essa façanha de perder 5% do peso. Pode ser, Rodrigo? Pode ser, fechado. Fechou. Então a gente vai pensar no próximo episódio aí o que que a gente vai oferecer para quem colocar ali nos comentários. Mas tem que provar, né, que perdeu 5% do peso. Tem que ir lá na balança, fazer as medidas, tudo direitinho, tirar foto e mandar para nós aí que perdeu 5% do peso. Quem conseguir essa façanha primeiro vai ter um prêmio. Tá bom? Acho que por hoje era isso, né? Eu, para mim, já estou satisfeito. Acho que encerramos por aqui. Agradecendo a todo mundo que ficou até agora. Muito obrigado a todo mundo que está aí seguindo o Base Forte. E fiquem atentos aí que logo logo a gente manda mais conteúdo. Abraço!